Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje nós falaremos a respeito do metabolismo do glicogênio. Então, nós vamos falar da glicogênese. Gênese vem de originar, de construir, de dar origem, e vamos falar também da glicogenólise, que é a quebra. Então, nós vamos construir essa molécula nos servirá de estoque temporário de glicose, para nos manter normoglicêmicos durante o nosso período de jejum. Então, ela vai colaborar muito para esta finalidade. Então, nós vamos começar falando a respeito da glicogênese, que é a síntese do glicogênio. O glicogênio é uma molécula constituída de moléculas de glicose, como já vimos em estruturas de carboidratos. Ele vai servir como material de reserva para a manutenção do fornecimento de combustível energético, no caso a molécula de glicose, nos períodos de jejum. Okay? O glicogênio é a reserva energética, tanto dos animais, onde nós nos enquadramos, vamos falar já a respeito disso, e também de alguns micro-organismos, como algumas bactérias e alguns fungos. Okay? Nosso foco, obviamente, será na reserva animal, na qual nos enquadramos. Os principais tecidos de reserva nos animais vão ser, então, o músculo, com cerca de 1 a 2% do seu peso, então do total do peso da estrutura muscular, 1 a 2% é de glicogênio de reserva. Já no fígado, essa reserva é maior. Nós temos do peso total do fígado, 7 a 10% é a reserva de glicose, okay? Na forma de glicogênio. Então, nós vamos começar agora a falar um pouco a respeito disso, porque nós vamos precisar de um fornecimento constante de glicose para manter o nosso estado normoglicêmico. A glicose exógena, que é a glicose que vai vir na nossa dieta e ser absorvida, por todo o processo que nós já vimos de digestão, absorção de carboidratos, será temporária por um tempo curto ali, de poucas horas, até que então se restabelece o nosso estado normoglicêmico, porque nós vamos reservar este excedente de glicose pós um processo de absorção de glicose. Então, nós vamos ter um momento de hiperglicemia fisiológica, a liberação do hormônio insulina, e vamos então iniciar o processo de armazenamento. Então, esse armazenamento vai ser feito especialmente no fígado e no músculo. Então, nós vamos ter aí este processo de armazenamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, localização aí hepática. Então, se nós olhássemos para um hepatócito, para uma célula hepática, nós veríamos aqui vários grânulos de glicogênio. Então, como eu disse para vocês no nosso slide anterior, do peso do fígado, cerca de 7 a 10% deste peso equivale a moléculas de glicogênio aí que nós podemos ver em toda a extensão do nosso tecido hepático. Então, aqui um corte e nós podemos ver aqui grânulos de glicogênio. Então, a molécula de glicogênio, somente para nós lembrarmos um pouco da estrutura, ela é composta por moléculas de glicose ligadas por ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4, lembrando aqui, a ligação alfa é quando a ligação, a hidroxila que vai promover a ligação, que é a reação de ligação glicosídica, são duas hidroxilas que vão reagir entre si, saindo água, e aí um oxigênio fica e estabelece a ligação, O carbono 1
né, que é esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O carbono 1, ele vai promover a ligação com relação, né, ao carbono 4. Então, nós vamos ter uma ligação do tipo alfa 1, 4. Já nos pontos de ramificação, nós temos ligação do carbono 1, alfa, né, porque está virada para baixo, 1, 6, né, outra molécula de glicose, né, a ligação acontece aqui no carbono 6. Então, ligação do tipo alfa 1, 6. Então, né, esse conjunto de moléculas, né, que nós vamos ver, é uma molécula bastante ramificada, bastante composta aí de diversas moléculas de glicose, vão compor aí então, né, esses grânulos que nós vemos aqui. Então, o nosso tecido hepático, ele vai então ser cerca de 7 a 10% do seu peso composto aí pela molécula de glicogênio, importante molécula da manutenção glicêmica. Se nós olharmos para, né, uma célula muscular, nós vamos ver que a quantidade de grânulos, né, de glicogênio, ela é bem menor do que a quantidade de grânulos de glicogênio que nós temos na molécula do tecido, nas células do tecido hepático. Porém, né, se nós formos considerar em total de tecido, né, tecido muscular, nós possuímos muito mais tecido muscular e o fígado é somente um ali, né? Então, se nós formos olhar em proporção, né, nós temos muito mais tecido muscular do que tecido hepático. Porém, se nós formos olhar para a capacidade de armazenamento do tecido em si, o tecido hepático armazena muito mais, né, pela dimensão do tecido, do que o tecido muscular, né? Então, nós temos aí essa diferença, né? Então, nos músculos, 1 a 2% do seu peso, o fígado, 7 a 10% do seu peso. Porém, a gente tem muito mais, né, extensão de tecido muscular no nosso organismo do que de tecido hepático. Ok? Então, o glicogênio hepático, né, ele vai ser de extrema importância para o nosso organismo, porque ele vai ser o responsável pela manutenção da glicemia. Já o glicogênio, né, que nós vamos ter no nosso músculo, ele é importante para atender as demandas do próprio músculo, né, quando o sistema muscular aumentar, né, a sua necessidade de obtenção de energia. Porém, não vai ser possível deste glicogênio armazenado no músculo ser liberado para a corrente sanguínea, servir para a manutenção da glicemia. E isso nós vamos ver um pouco mais à frente quando falarmos do metabolismo propriamente. Bom, uma pergunta, né, que pode surgir é: mas se nós vamos precisar, né, de acessar essa molécula de glicose que nós estamos guardando na forma de glicogênio, por que então, né, que nós não aguardamos já na forma monomérica, né, na forma de glicose livre? A molécula de glicose, ela é uma molécula extremamente solúvel e devido a essa sua alta solubilidade, nós vamos ter uma osmolaridade muito grande. Então, essa molécula, se muito concentrada em um lado, né, de um gradiente de concentração, ou seja, se ela estiver muito concentrada dentro de uma célula, a tendência vai ser que a água se desloque para a célula a fim de tentar equilibrar, né, as concentrações dos meios, né? Então a gente teria um deslocamento, né, da osmose, um deslocamento da água no sentido aonde estiver mais concentrado. E no caso, né, nós teríamos o hepatócito, né, por exemplo, fazendo a reserva aí de glicose na sua forma livre, ou seja, um monte de glicose ali livre no citosol do hepatócito. Isso faria com que nós tivéssemos um deslocamento da pressão osmótica em direção ao citosol, então do meio em direção ao citosol, o que poderia levar, né, a uma ruptura, né, devido à
resistência, né, de entrar água, causar uma turgência e a célula estouraria. Então, para isso, né, nós vamos guardar esta molécula numa forma menos solúvel, né, que vai mexer menos com esse potencial de osmolaridade, que é a forma destas moléculas unidas entre si por ligações glicosídicas. E aí nós não vamos ter este problema com relação, né? A gente resolve este problema com relação à osmolaridade e consegue reservar essa molécula tão necessária para os nossos períodos de jejum, fazer a manutenção glicêmica. O fígado, não, desculpem, o tecido muscular, ele é um tecido, né, onde nós vamos obter a energia por meio da utilização, né, não só da glicose, como de outros combustíveis, tá? Mas uma fonte de energia rápida para o músculo, né, é uma reação que nós temos, né, com a creatina, né? Então, a creatina quinase, né, ela vai fazer uma transferência de fosfato, né, uma produção de ATP, só que nós temos essa fonte de geração aí de energia muscular muito rápida, né? Então a gente consome muito rápido essa fonte de energia. Então, por isso, nós precisamos de uma fonte energética um pouco mais duradoura, né? Então, nós temos o glicogênio, que é reservado, né, no nosso músculo, e ele vai ser degradado e nós vamos obter, então, possibilidade aí de conduzir, né, a via glicolítica, então conduzir a via de produção de energia. Uma outra maneira que nós vamos ter de obter energia muscular é por meio da degradação de lipídios, né, os ácidos graxos. Degradação de ácidos graxos gera a molécula de acetil-CoA, que vai atender aí, né, a demanda lá em ciclo de Krebs, consequente cadeia transportadora de elétrons pela via glicolítica, né? Nós também produzimos acetil-CoA, né? E vamos mandar para o ciclo de Krebs. Uma outra maneira da gente fazer o consumo é pela via fermentativa, produzindo ácido lático. Então, fornecimento de energia muscular vai se dar por meio destes processos, né? Então, o processo da creatina quinase, né, onde há a fosforilação, né, da creatina, né, que forma creatina fosfato, e aí nós vamos ter uma geração de energia, mas é uma energia que não dura por muito tempo. Então, por isso, né, precisamos lançar mão dos processos de produção de energia pelas vias de catabolismo, de degradação de substâncias. Então, essa é uma energia importante, né, de ser fornecida para o tecido muscular, um tecido que faz contração, que vai manter os movimentos, enfim, é de extrema importância. Então, nós vamos ter atribuído ao fígado uma função extremamente importante, que é a função de manutenção glicêmica. Nós, independente se estamos no estado alimentado ou estado de jejum, nós não podemos deixar a nossa concentração glicêmica baixar muito. Nós não podemos entrar num estado hipoglicêmico. Então, para isso, nós vamos ter um órgão que vai ser responsável por guardar glicose e fazer a manutenção glicêmica durante os nossos períodos de jejum. E essa função, então, vai ser destinada ao fígado, né? Então, o fígado tem o glicogênio armazenado para fazer a manutenção glicêmica, né? Então, nós vamos precisar fazer o fornecimento, porque nós temos tecidos, né, como o sistema nervoso central, nossas hemácias, leucócitos, nossos rins, que necessitam do fornecimento de glicose para a manutenção das suas atividades.
Então, são tecidos grande consumidor de glicose e que necessita praticamente exclusivamente de glicose. Mas existe também corpos cetônicos que podem ser utilizados pelo sistema nervoso. O sistema nervoso pode utilizar corpos cetônicos, mas ele não consegue usar exclusivamente o fornecimento de corpos cetônicos. Ele consegue utilizar um pouco, né, cerca de 50% no estado de necessidade extrema, 50% aí de corpos cetônicos, mas a exigência glicêmica continua. Então, ele vai precisar do fornecimento de glicose aí do nosso sistema circulatório. Então, nós vamos precisar manter o aporte de glicose para o nosso sangue, ou seja, manter o estado normoglicêmico. E o fígado terá um papel fundamental neste processo. Então, a manutenção da glicemia, moléculas de glicose mantendo a concentração sanguínea normal, ou seja, estado normoglicêmico, vai ser mantido pelo tecido hepático. O tecido hepático também, quando o jejum se prolonga por muito tempo, nós vamos ter o risco de um estado hipoglicêmico. E para que isso não aconteça, o nosso fígado vai fazer alguns tipos de metabolismos extremamente importantes, como a degradação dos ácidos graxos, que são os lipídios, produção de corpos cetônicos para exportar corpos cetônicos para os tecidos que sejam capazes de utilizar. Em contrapartida, ácidos graxos também estão sendo exportados, então os tecidos que podem utilizar ácidos graxos passam a degradá-los para poupar a glicose para a corrente sanguínea. O músculo começa a fazer exportação de alguns aminoácidos que vão passar por um processo que nós vamos conhecer na próxima aula, que se chama gliconeogênese, que é a construção da glicose de novo, que vai auxiliar também na manutenção glicêmica para manter os tecidos. O glicerol vai participar também deste processo de gliconeogênese, que nós vamos estudar mais adiante, além do lactato, que também participa. Ou seja, o fígado ele desempenha um papel central na manutenção glicêmica. Então, num primeiro momento, num estado alimentado, nós vamos guardar glicose em forma de glicogênio no fígado. No momento de jejum, o fígado degrada essa molécula de glicogênio para a manutenção do estado normoglicêmico e a manutenção do fornecimento normal aos tecidos que necessitam de glicose como combustível exclusivo de seus metabolismos, sendo fornecido adequadamente. Então, esse vai ser um papel muito bem regulado pelo nosso tecido hepático. E quando essa reserva começa a acabar, a reserva de glicogênio começa a acabar, ele vai lançar mão de mecanismos para a produção de glicose, que aí entra no próximo assunto, que é a gliconeogênese, que estudaremos num outro momento. Ok? Então, basicamente, nós temos essa característica aí do nosso tecido hepático. Então, o controle glicêmico será algo muito importante, um ajuste muito fino, um ajuste feito minuto a minuto no nosso organismo e será comandado por hormônios. Então, nós vamos ter 2 hormônios glicorreguladores bastante importantes, que são produzidos aí pelo pâncreas, Então, nós vamos ter o pâncreas como produtor da insulina e do glucagon, que são hormônios aí contrarregulatórios na manutenção glicêmica. Então, nós vamos buscar a manutenção da homeostasia glicêmica e para manter essa homeostasia glicêmica, nós vamos ter os nossos hormônios sendo produzidos aí pelo pâncreas. Então, quando nós temos um aumento do nível de glicose no nosso sangue, ou seja, um estado hiperglicêmico, nós vamos ter a liberação do hormônio insulina. A insulina aumenta a absorção de glicose pelas células, de uma forma geral, inclusive a célula muscular e o tecido hepático, ativa no tecido hepático a enzima que vai trabalhar na síntese
de glicogênio, que é uma enzima importante que se chama glicogênio sintase. Então, nós vamos ter a glicemia indo para o estado de normoglicemia, que seria o nosso estado de homeostasia, né? Mantendo a glicemia agora no estado normal. Então, a insulina aumentou a captação de glicose. Já a partir do momento em que a gente está no estado normoglicêmico, atingimos a nossa homeostasia, o nível de insulina vai diminuindo e os tecidos estão trabalhando normalmente e a glicose que está na corrente sanguínea vai sendo captada pelos tecidos, né? O tecido muscular está funcionando, o cérebro, enfim, nós estamos, né, correndo normalmente aí com o funcionamento do nosso organismo. E aí a tendência dessa glicose vai ser baixar, né? Então, quando o nível tender a baixar, tender ao estado hipoglicêmico, nós vamos então liberar o pâncreas, né? Vai liberar um outro hormônio que se chama glucagon. E o glucagon agora vai falar lá para o fígado que agora é hora de pegar aquela reserva que a insulina mandou guardar e agora tirar essa reserva das gavetinhas. Então, nós vamos tirar essa reserva que está na forma de glicogênio e liberar glicose livre para o sangue, a fim de buscar o estado normoglicêmico, manter a nossa glicemia no estado normal, manter a nossa glicemia dentro do nível de homeostasia, nosso estado normoglicêmico. Então, constantemente os hormônios vão participar. Ora, tem excesso de glicose, vamos guardar. Agora caiu o índice de glicose, vamos tirar daquilo que a gente guardou, vamos tirar da nossa reserva, né? Se nós imaginássemos, né, um dinheirinho aqui, né, a glicose como uma moedinha de troca, né, de dinheirinho, nós teríamos: estou com bastante dinheiro, vou guardar. Agora não ganhei nada esse mês, vou precisar continuar pagando minhas contas, vou ter que tirar da reserva para botar minhas contas em dia, né? Então, é isso que acontece o tempo todo, né? Então, nós vamos ter esses hormônios glicorreguladores, que são os hormônios que acabei de comer, estado alimentado, estou hiperglicêmico. Se estou hiperglicêmico, libero a insulina e vou avisar meus tecidos: olha, temos bastante glicose, né, na circulação. Então, os tecidos vão captar glicose tanto para uso quanto para reserva, a fim de atingir o estado normoglicêmico. Depois disso, parei de comer, estou há um tempo em jejum, o meu índice glicêmico, devido ao uso dos tecidos, tende a cair. Tendendo a cair, vamos liberar um outro hormônio que agora vai avisar o contrário. Gente, agora a concentração de glicose no nosso sangue está caindo, então vamos tirar da reserva, fazer a quebra do glicogênio e jogar de volta para o sangue. Para quê? Para voltar ao nosso estado normoglicêmico, para voltar ao nosso equilíbrio da glicemia. Então, constantemente nós vamos fazer essas medidas de equilíbrio. Ok? Bom, mas no momento inicial agora do assunto, nós vamos falar como que o nosso tecido hepático vai guardar a molécula de glicose. Então, nós vamos fazer, né, agora a glicogênese, né? Então, a glicogênese é a nossa construção de glicogênio. Então, para que nós façamos, né, este processo de produção da molécula de glicogênio, essa glicose precisa estar na forma de glicose 6-fosfato. Né? E nós conhecemos essa reação, né? Essa reação inicial aí da glicose sendo transformada em glicose 6-fosfato. Lembrando que aqui, né, nós estamos falando demonstrando aí a exoquinase, né, mas nós temos a
que tanto pode fazer esta reação, né, de construção da molécula de glicose 6-fosfato, tanto a hexoquinase como a glicoquinase. E já nós falamos a respeito disso. Aqui, somente uma demonstração da via em linhas gerais, porque nós vamos detalhar mostrando as moléculas propriamente. Mas a primeira reação, então, glicose é transformada em glicose 6-fosfato, né, reação onde nós temos a transferência de grupo fosfato da molécula de ATP para a molécula de glicose. Então, o ATP, adenosina trifosfato, vai ser transferido, né, o grupo fosfato do ATP, um fosfato, para a molécula de glicose, que recebe esse fosfato no seu carbono 6, por isso, então, sendo chamada glicose 6-fosfato. E o ATP, adenosina trifosfato, ao perder uma molécula de fosfato, ele vai sair na forma de ADP ou adenosina difosfato. Então, nós temos lá a molécula de glicose 6-fosfato. A molécula de glicose 6-fosfato é uma molécula que possui diversos caminhos a seguir, e um deles é a biossíntese de glicogênio. No slide um pouco mais à frente eu mostro os diversos caminhos que essa molécula pode seguir. Para seguir para a biossíntese de glicogênio, nós vamos ter uma próxima enzima, que se chama fosfoglicomutase. Então, a fosfoglicomutase, como o nominho dela está dizendo, mutase, ela vai mudar algo de lugar, vai mudar algo de alguma forma. Neste caso, ela vai alterar a posição do grupo fosfato. Então, o grupo fosfato, que está no carbono 6 da molécula de glicose, vai passar para o carbono 1 da molécula de glicose. Então, nós temos um deslocamento do fosfato do carbono 6 da glicose para o carbono 1 da glicose. Então, a molécula de glicose 6-fosfato agora vai se chamar glicose 1-fosfato. E essa molécula de glicose 1-fosfato vai agora produzir, né, um tipo de molécula que vai ser uma molécula que tem um potencial energético para uma transformação, okay? Que nós vamos ver um pouco mais a seguir, que é, né, sendo transferida a molécula de glicose 1-fosfato para uma molécula de uridina, né, que vai estar primeiro no estado de uridina trifosfato, e aí vão sair 2 fosfatos. Okay? Nós vamos ter a saída aqui de 2 fosfatos. Temporariamente ela fica como UMP ou uridina monofosfato. Só que aí ela tem um fosfato que vai ficar com ela, né? Então depois que saiu 2 fosfatos dela, ela ficou com 1. Só que ela vai se ligar com a glicose, que também tem um fosfato com ela. Então, eles vão somar cada uma o fosfato, né, de sua molécula. Então, a glicose 1-fosfato possui um fosfato no carbono 1 e a uridina monofosfato, né, depois que saiu os 2 fosfatos dela, vai ter um fosfato também. Então, quando elas se ligam, elas ficam na forma de UDP, que seria uridina difosfato glicose, porque daí a molécula de glicose se ligou. Tá? Então, nós vamos ter a uridina de fosfato glicose, será uma molécula importante para nós. Por quê? Porque cada vez que nós vamos adicionar mais uma molécula de glicose num glicogênio pré-existente que nós temos, nós vamos adicionar essa molécula de glicose por meio, né, quem vai carregar essa molécula para que ela então se conecte a um glicogênio pré-existente será a molécula de UDP-glicose. Então, a molécula tem que estar no estado de UDP-glicose. E aí, então, nesse estado, nós vamos ter a transferência para a molécula de glicogênio e aí sai o UDP livre. Hein? E aí, nós vamos ter uma nova unidade incorporada, ou seja, a gente alongou a molécula, né? Colocou mais resíduos de glicose nela, a molécula cresceu, né? Nossa molécula de glicogênio. Quem faz este processo é a enzima que se chama glicogênio sintetase.
Mas as moléculas, né, do glicogênio, nós vimos que o glicogênio ele é uma molécula ramificada, então nós vamos ter uma ramificação. Para produzir essas ramificações, a glicogênio sintetase, que vai ser a enzima que vai participar, né, da ligação aí de moléculas de glicose a um glicogênio pré-existente, ela não faz a ligação do tipo alfa 6, ela só faz ligação do tipo alfa 4, tá? Então a glicogênio sintetase só faz ligações do tipo alfa 4. Então, para promover uma ligação do tipo alfa 6, para promover uma ramificação na molécula, nós vamos precisar de uma outra enzima, e essa enzima será a enzima ramificadora. Ok? Então, isso é um resumão só para mostrar para vocês, né, o processo, né, de produção da molécula de glicogênio. Então, como que a gente faz para esse glicogênio crescer? Né? Vejam que estamos falando de um glicogênio pré-existente, ou seja, é como se nós tivéssemos, vou voltar num esquema que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então nós temos como se fosse uma árvorezona cheia de estruturas, né? Então nós vamos construir essa molécula, né, de forma a ela ter vários ramos aqui que vão estar disponíveis para o momento da glicogenólise, que é o momento que a gente vai quebrar isso, tá? Então, na construção, nós vamos construir essa molécula e ela vai estar cheia de ramos, cheia de moléculas de glicose, né, que posteriormente vão estar disponíveis para serem retiradas dessa estrutura e utilizadas para manutenção glicêmica, utilização como fonte de energia. Então, nesse momento, nós estamos construindo todos esses processos, né, ramificados aí. Então, agora nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe para aquelas reações que estavam ali resumidas. Então, aqui nós temos a molécula de glicose, né, que é a molécula que vai dar origem aí à estrutura da molécula de glicose 6-fosfato. Então, nesta reação, né, nós vamos ter no músculo, nós temos a enzima hexoquinase. A hexoquinase, ela é uma enzima que tem um km super baixo, né? Então, 0,1 milimol de glicose já estimula a hexoquinase. Já no fígado, nós vimos que a enzima que faz essa primeira reação não é a hexoquinase, é a glicoquinase. A reação é a reação semelhante, né? Nós temos a reação do mesmo tipo, que será a fosforilação da glicose no carbono 6. Porém, a enzima tem uma afinidade pela glicose diferente. A glicoquinase, ela tem um km de 10 milimol de glicose. Por quê? Porque, na verdade, nós não podemos, né, fazer com que o fígado fique captando glicose quando a concentração está baixa, porque ele é o responsável por fazer a manutenção da glicemia, ou seja, ele disponibiliza a glicose para a manutenção glicêmica. Então, ele só vai metabolizar a glicose quando a concentração estiver mais alta, né? Estiver bem alta, num estado hiperglicêmico, aí sim ele metaboliza a molécula de glicose. Então, por isso que no fígado a gente tem a glicoquinase, que tem um km, né, maior, ou seja, para ele chegar a funcionar esta enzima, eu preciso de uma concentração de glicose maior. Já a hexoquinase é uma enzima que, se a concentração estiver de 0,1 milimol, já estimula o trabalho da hexoquinase, que nós vamos encontrar em diversas células, né? Mas no caso aqui falando do glicogênio, na nossa célula muscular, ok? Então, nós vamos ter, né, a formação da molécula de glicose 6-fosfato. Então, a molécula de glicose 6-fosfato, como eu falei para vocês, ela serve a diversas vias metabólicas. Tá? Então, nós vamos ter diversas vias metabólicas. Entre elas, a glicogênese, né, que é a glicogênese,
aquilo que a gente está estudando agora, que é a síntese do glicogênio. Mas a glicose 6-fosfato, nós já vimos também, né, que é uma transformação da glicose em glicose 6-fosfato, seguindo para piruvato, acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, é um caminho. Nós temos a via anaeróbica da glicólise, que seria chegando em piruvato e virando o lactato, por exemplo. Nós vamos ter também este piruvato, né, servindo a processos de formação, transaminações para a formação de alguns aminoácidos, okay? Que é um assunto que vocês vão ver posteriormente. Esse piruvato virando acetil-CoA, né, pode servir também à produção de corpos cetônicos, né, especialmente quando a gente está degradando lipídios, né, então quando a gente degrada lipídios, a gente produz acetil-CoA, produz corpos cetônicos. Então, a manutenção, né, dos processos metabólicos serão, né, amplos e muito variados. Nós vamos nos concentrar aqui agora na glicose 6-fosfato. Então, a molécula de glicose 6-fosfato, ela vai servir tanto para a via de glicogênese, que é a via que nós vamos falar agora, serve para dar continuidade à via glicolítica, degradação da glicose com o intuito de produção de energia, serve também para uma outra via que se chama via das pentoses fosfato, que tem como objetivo formar a ribose 5-fosfato, que é a ribose que vai ser utilizada para produzir os nucleotídeos, né? Nucleotídeos de adenina, de guanina, enfim, e produzir uma molécula que se chama NADPH, que é uma molécula importante para alguns processos. Então, nós temos alguns momentos em que o fornecimento da glicose 6-fosfato vai atender a esta demanda, né? Então, a molécula de glicose 6-fosfato, ela serve para atender várias demandas. Demanda de energia, demanda de reserva de glicose, né, na forma de glicogênio, via das pentoses fosfato. Quando nós estamos falando de gliconeogênese, né, a gente consegue transformar em glicose de novo, ou quando nós estamos falando no catabolismo, na quebra do glicogênio, a gente vai chegar à glicose 6-fosfato de novo, e se estivermos falando do tecido hepático, a gente consegue fazer a glicose de novo e devolver para o sangue. Tá? Então, a molécula de glicose 6-fosfato depende, né, o uso dela, né, para que caminho desses todos que ela tem para seguir, ela vai seguir, depende da enzima que estiver acionada, né, qual a via metabólica que estará com maior demanda em determinado momento da via metabólica. Então, nós vamos agora falar do destino dessa glicose 6-fosfato para a glicogênese, para a construção do glicogênio. Então, nós vamos seguir por este caminho na discussão da nossa aula de hoje. Okay? Então, nós vimos aqui a glicose sendo transformada em glicose 6-fosfato e nós temos uma próxima enzima, então, que vai fazer essa glicose 6-fosfato ser convertida a glicose 1-fosfato. Então, essa enzima se chama fosfoglicomutase. Então, a fosfoglicomutase, ela vai converter glicose em glicose 6-fosfato, né, em glicose 1-fosfato. Ou seja, ela vai pegar o grupo fosfato que está no carbono 6 e vai fazer um deslocamento desse fosfato para o carbono 1. Tá? Então, nós vamos trocar algumas coisinhas de lugar aqui, ó. Esse OH que está aqui e este Ozinho fosfato que está ligado aqui no grupo fosfato, eles vão trocar de lugar, né? Então, se você observar aqui, né, nós temos uma mudança de posição. Quem fez isso? A fosfoglicomutase. Então, ela trocou o grupo fosfato, que estava no carbono 6 da molécula de glicose, para o carbono 1. Trouxe para o carbono 1 esse grupo fosfato, transformando essa molécula, então, numa molécula de glicose 1-fosfato. Okay? Então, essa transformação, ela vai ser importante para a próxima reação química. Então, a próxima reação será a geração da molécula de UDP-glicose. Tá? Então, a molécula de UDP-glicose vai se formar, né,
a partir do momento em que nós vamos ter a ação, né, de uma molécula potencialmente aí, né, que vai ser energizada neste momento. Então, nós vamos ter a molécula de glicose 1-fosfato reagindo com a molécula de UTP. Então, essa reação, nós vamos ter a liberação de 2 fosfatos. Então, nós vamos ter a liberação desses 2 fosfatos, né? Esse pirofosfato. Então, nós vamos ter aí essa reação fazendo, né, a remoção desse elemento aqui que está mais em vermelho, né, desses 2 fosfatos, tá? Então, esse fosfato e esse fosfato é o que nós estamos vendo aqui, saindo na forma de PPI, né, que seria fosfato inorgânico, ok? Porque agora ele se destacou dessa molécula orgânica, né? Então, agora nós temos 2 fosfatos inorgânicos saindo aqui. E aí, o que nós vamos ter? Sobrou o quê? Sobrou esse fosfato pendurado aqui no açúcar, que está pendurado na molécula de uridina, né? Então, a gente tem o uridilfosfato. Então, essa molécula de uridilfosfato agora vai se ligar à molécula de glicose 1-fosfato. Então, nós vamos ter esse grupo fosfato se unindo ao grupo fosfato da molécula de glicose. Então, nós temos aqui a molécula de glicose 1-fosfato e nós temos a molécula de UTP, que é o uridiltrifosfato. Para esta reação, que é mediada pela enzima glicose 1-fosfato uridiltransferase, nós vamos ter a saída destes 2 fosfatos, o que gera aqui, ó, esses 2 fosfatos saindo, e esse grupo fosfato vai se ligar com este grupo fosfato aqui. Então, o que a gente vê aqui embaixo é exatamente isso, ó, a molécula de glicose com o fosfato dela, dando a mãozinha, né, por meio desse oxigênio aqui, se ligando ao fosfato do UDP, tá? Formando uma molécula, né, de UDP-glicose. Então, essa molécula de UTP perdeu 2 fosfatos, então, num momento intermediário, aí ele seria uma molécula de UMP, ou seja, uridina monofosfato, só que, né, sai esses fosfatos, abre esse espaço de ligação e a ligação já acontece. Então, aí nós vamos ter a molécula, né, de uridil monofosfato se ligando à molécula de glicose 1-fosfato. E aí, quando nós já vemos o produto formado da reação, nós vamos ver uma molécula chamando UDP-glicose, uridina difosfato glicose. Por que ela ficou difosfato? Porque a glicose tinha 1 fosfato e ela ficou com 1 fosfato depois da saída daqueles 2 ali, né? Então, somou o fosfato dela com o fosfato da molécula de glicose. E aí, então, ficou a molécula sendo chamada de uridina difosfato, 2 fosfatos, glicose, ligada aqui na pontinha. Então, nós tivemos aí a formação do UDP-glicose. Esse UDP-glicose será uma molécula importante agora para o processo, né, de entrada da molécula de glicose na molécula de glicogênio. E agora nós vamos ter a atividade de uma enzima extremamente importante que se chama glicogênio sintase. A glicogênio sintase é uma enzima que vai trabalhar recebendo, né, pegando moléculas de glicose e transferindo para a molécula de glicogênio, uma molécula de glicogênio pré-existente, ou seja, a glicogênio sintase, ela não consegue pegar, não tem o glicogênio nenhum formado no meu tecido, ela não consegue simplesmente pegar uma molécula de glicose e ligar com outra e dar origem a uma molécula de glicogênio, tá? Não é papel da glicogênio sintase dar origem a uma primeira pontinha, né, de moléculas de glicose ligada, ou seja, dar origem aí à primeira formação do glicogênio. Então, o que a glicogênio sintase faz? Ela vai acrescentar moléculas de glicose num glicogênio pré-existente. Se porventura acabou totalmente 100%
as moléculas de glicogênio, nós vamos lançar mão de um outro processo que vai ser feito por uma outra proteína que nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Então, a glicogênio sintase, ela alonga a molécula de glicogênio, ou seja, ela acrescenta moléculas de glicogênio numa molécula pré-existente, no glicogênio que a gente já tem um pedacinho e a gente acrescenta mais para ele crescer, para ele ficar maior, tá? Então, que é o que acontece na maior parte das vezes, nós não mantemos jejum prolongadíssimos, né? Nós mantemos jejuns curtos, né? A gente toma café da manhã, depois o almoço, depois do jantar, isso porque muita gente no meio do caminho ainda come alguma coisa. Então, em geral, né, nós temos bastante glicogênio pré-existente, ou seja, a gente usa uma parte dele, mas uma parte dele ainda está preservada ali. E aí, quando a gente come de novo, a gente acrescenta e ele cresce novamente enquanto molécula, tá? Então, nós temos lá o UDP-glicose, né, que é a uridina de fosfato-glicose, vai então, né, reagir para entregar uma molécula, a molécula de glicose, que vai ser essa que está em vermelho, para uma molécula de glicogênio pré-existente, tá? Veja que aqui tem um R significa que tem mais coisa para cá, tá? Só para o esquema ficar um pouquinho mais curto para a gente demonstrar, tá? Mas esse R significa que tem um montão de molécula para cá ainda, tá? Não é só essas duas aqui que estão se destacando nesse momento. Então, esse glicogênio pré-existente, né, vai receber mais uma molécula de glicose. Quem fará isso é a enzima glicogênio sintase. Então, a glicogênio sintase vai transferir essa molécula de glicose para a extremidade não redutora da molécula. Qual que é a extremidade redutora? É a extremidade onde nós temos o carbono 1, né, que é o que vai promover a ligação. Mas a ligação que vai acontecer aqui vai ser sempre da extremidade não redutora do glicogênio. Então, nós vamos ter uma ligação que vai vir da glicose na posição, né, do seu carbono 1 com relação ao carbono 4 que nós temos aqui no glicogênio pré-existente. Tá? Então, sempre vai ser adicionado neste sentido, tá? Do carbono 1 da molécula que está aqui na forma de UDP-glicose para promover a ligação com o carbono 4 da molécula, né, do glicogênio pré-existente, da pontinha aonde vai ocorrer a ligação com a próxima molécula de glicose. E esse processo feito pela glicogênio sintase. Então, nessa reação, nós vamos ter esta parte da estrutura da molécula, que é o grupo fosfato, saindo. Então, o grupo fosfato, a uridina de fosfato, aparece aqui e agora a molécula de glicose não mais. Por quê? Porque a molécula de glicose foi incorporada na porção aqui do glicogênio pré-existente, ou seja, a gente acrescentou uma glicose a mais no glicogênio que nós já tínhamos. A gente fez essa molécula crescer, os raminhos dela cresceram. Então, nós adicionamos essa glicose agora aqui nesta molécula de glicogênio pré-existente. Promovemos uma nova ligação do tipo alfa para baixo, né? Alfa 1, 4. Então, ligação alfa 1, 4 e então acrescentamos mais um resíduo aqui. Crescemos a molécula de glicogênio. Claro que o estoque de glicogênio não é um estoque infinito, né? Nós temos um momento em que a concentração de glicogênio já vai estar alta, ou seja, a gente já construiu tudo que dava de glicogênio, e aí o excedente de glicose, né, a mais que estiver disponível, nosso organismo vai transformar em gordura, ok? Mas isso aí é lipogênese, isso é assunto para um outro momento, ok? Bom, então nós tivemos aí a ligação com a molécula, né, de glicogênio pré-existente e assim vai acontecer, né, à medida em que couber e que for possível ir acrescentando moléculas de glicose e crescendo a molécula de glicogênio. E então, nós vamos acrescentar, né, até onde for possível. Porém, né,
E se nós não tivermos nenhuma molécula de glicogênio pré-existente? E se porventura todo o nosso estoque foi consumido, né? Nós estamos aí muito tempo em jejum e nós não temos mais o estoque. Como nós não temos mais estoque algum, nós não temos mais molécula de glicogênio disponível para fazer a ação da glicogênio sintase. Por quê? Porque a glicogênio sintase, ela acrescenta moléculas de glicose a um glicogênio pré-existente. Mas eu tenho que ter esse glicogênio pré-existente. Então, se porventura o meu estoque de glicogênio acabou, nós vamos ter que construir uma pontinha de um glicogênio pré-existente para que a glicogênio sintase possa retomar sua atividade. Então, para isso, né, para que a gente dê início a uma primeira pontinha de glicogênio, né, nós vamos então utilizar uma estrutura, né, proteica que tem uma atividade enzimática, que é a chamada glicogenina. Tá? Então, a glicogenina, ela vai fazer uma alta glicolização. Okay? Então, ela vai fazer uma autoglicosilação. Né? Então, ela vai se autoglicosilar, vai colocar glicose nela mesma. Né? Então, essa molécula vai promover uma autoglicolização. Então, nós vamos ter a UDP sempre, né, a glicose chegando na forma de UDP-glicose, né? Então, essa UDP-glicose vai acontecer o seguinte, nós vamos ter a molécula de glicogenina, na pontinha da glicogenina nós temos o aminoácido tirosina, e esse aminoácido tirosina é que se liga com a molécula de glicose. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma ligação do aminoácido tirosina, que está na proteína glicogenina, e nós vamos então ter uma ligação aqui, né, dessa molécula, ela vai sofrer então uma ligação neste ponto. Então, o que nós vamos ter aqui? A saída deste grupo, que é o grupo UDP, né? Então, a uridina difosfato sai e a molécula de glicose, então, vai se conectar à estrutura da tirosina. Tá? Então, nós vamos ter a ligação, né, da molécula de glicose com a tirosina, que é o aminoácido envolvido na ligação química aqui, de glicosilação, que vai estar associado aí à glicogenina. Feita essa primeira ligação, nós vamos ter outro resíduo de UDP-glicose. Agora, nós vamos ter a promoção da reação, né, da ligação entre duas moléculas de glicose. Então, nós vamos ter a molécula de UMP saindo daqui, ok? E então a ligação sendo estabelecida entre o oxigênio, né, da molécula aqui do carbono 1 da molécula de glicose com o carbono 4, né, da molécula da outra glicose, promovendo então uma ligação glicosídica. Então, nós vamos ter, né, um alongamento dessa cadeia, né? Então, essa primeira glicose foi inserida na glicogenina, então a gente insere a segunda, né? Fazendo por ligações do tipo alfa-1,4, formando até 8 moléculas de glicose ligadas entre si. E aí, depois de 8 moléculas de glicose ligadas entre si por meio de ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4, nós vamos ter o glicogênio pré-existente. Então, nós vamos ter uma pontinha aí já de glicogênio pré-existente. E aí, então, quem assume, né, o restante das ligações passa a ser a glicogênio sintase. Aí, com uma pontinha de glicogênio pré-existente, ela volta a trabalhar
e vai adicionando mais moléculas de glicose. Bom, mas vocês viram que a molécula de glicogênio tem uma característica, ela é uma molécula ramificada. Então, se ela é uma molécula ramificada, ela precisa criar estes ramos. Como que estes ramos são criados? Bom, estas enzimas que nós falamos, elas promovem ligações do tipo alfa 4, né? Então, a glicogênio sintase que está trabalhando aí neste momento, ela vai promover ligações do tipo alfa 4, né? Que é formando a cadeia principal do glicogênio. Então, ela é uma enzima extremamente específica para este tipo de função. Então, ela não promove uma ligação do tipo alfa 6, que seria a nossa reação de ramificação. Então, para que a gente forme a ligação do tipo alfa 6, nós vamos ter a enzima ramificadora. Então, a enzima ramificadora é a enzima que vai promover a ligação do tipo alfa 6, promover então o ramo especificamente aí na molécula de glicose. Okay? Então, nós vamos ter, né, essa reação acontecendo pela enzima, né, de ramificação. Então, essa enzima de ramificação, o que acontece? À medida em que, né, nós temos lá a glicogenina, né, promoveu a autoglicolização, glicosilação, né? Desculpem, promoveu a autoglicosilação. E então, nós tivemos, né, várias moléculas de glicose até formarem aproximadamente 8 resíduos. E aí nós tivemos a atividade da glicogênio sintase, né, reativada para que ela fosse colocando mais moléculas de glicose, né, ligadas nessa cadeia e fazendo com que essa cadeia fosse crescendo. Ok. Mas então, nós vamos ter um momento aqui agora em que, né, essa molécula de glicogênio sintase vai precisar parar para que aconteça, né, a formação da ramificação. Né? Então, nós vamos agora fazer uma transferência de resíduos, né, de glicose, então cerca de, né, quando a extremidade não redutora, né, nós vamos tendo a glicogênio sintase vai trabalhando, né, e aí a cada 11 resíduos elas acabam formando uma ramificação. Tá? Então, após a adição de cerca de 11 resíduos, ela vai promover uma ramificação. Então, nós vamos ter, ela vai acrescentando, né? E aí nós vamos ter o deslocamento, né, de uma parte da estrutura, né? Vai quebrar aqui a estrutura e a promoção, né, de uma ramificação. Então, nós vamos ter a promoção de uma ramificação na estrutura. Então, nós vamos ter a enzima ramificadora que vai entrar. Então, a glicogênio sintase para o seu trabalho temporariamente, a enzima ramificadora entra, quebra, né, aquela cadeia que está crescendo, quebra um pedaço dela, faz o deslocamento e agora a glicogênio sintase retoma a atividade. E aí nós vamos ter glicogênio sintase tanto acrescentando moléculas de glicose aqui, quanto acrescentando moléculas de glicose aqui. E aí esses ramos vão crescendo. Aí a molécula vai ficando extremamente ramificada. Hein? Que seria essa característica, né? O glicogênio possui muitas ramificações. Então, nós vamos tendo, né, essa molécula ficando extremamente ramificada. Essas ramificações aumentam, né, um pouco a solubilidade, né, dessa molécula. Claro que não tão solúvel quanto algo que mexeria com a osmolaridade, mas ela fica um pouco mais solúvel. E a importância dessas diversas ramificações é que no momento da glicogenólise, que é o processo que nós vamos estudar posteriormente, nós vamos ter as pontinhas, né, várias pontinhas, né, da molécula aqui, né, várias porções não redutoras, né, várias pontinhas, aonde se a nossa necessidade de glicose, imagina que nesse momento seja muito alta, porque a gente precisa fugir, correr, e a gente precisa aumentar o nível glicêmico, precisa aumentar a atividade muscular, então a gente precisa mobilizar nossa reserva
muito rapidamente. Então, se a gente precisa mobilizar muito rapidamente, a gente precisa do quê? De várias pontinhas disponíveis para que, né, as enzimas de quebra, nós vamos estudar depois, possam ter como atuar. Então, não iria adiantar eu ter 100 enzimas para trabalhar tendo só 2 pontas, porque a quebra sempre vai acontecer da pontinha para adiante da molécula. Agora, se nós tivermos várias pontinhas não redutoras aqui, nós vamos ter a possibilidade de várias enzimas poderem trabalhar ao mesmo tempo. Cada uma pega uma pontinha e começa a degradar o glicogênio a fim de obter rápida liberação de combustível energético, né? Porque a condição animal ela muda muito rapidamente, especialmente por ação da adrenalina. Quando nós assustamos, quando nós sentimos medo, a gente precisa liberar energia para conter este possível mal, né, que o hormônio está nos alertando. Então, a molécula de glicogênio, ela é construída, né, com muitas ramificações, porque aí nós vamos ter o acesso rápido das enzimas, a liberação rápida aí de glicose para, né, um possível trabalho, uma demanda energética aumentada rapidamente. A glicogenina, né, ela fica com a estrutura da molécula, então ela fica aqui mais central, né, na estrutura da molécula, fazendo uma ligação com a porção redutora de uma das moléculas de glicose, e aí o restante, né, das moléculas de glicose vão, né, se ligando, fazendo ramos, fazendo construções, né, ao longo, né, da estrutura aí da molécula. Então nós temos na estrutura do glicogênio ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4 e nos pontos de ramificação ligações glicosídicas do tipo alfa-1,6. Lembrando que a glicogênio sintase faz as ligações do tipo alfa-1,4, porém não é capaz de promover uma ligação do tipo alfa-1,6. Então, para a promoção da ligação do tipo alfa-1,6, nós vamos ter a entrada da enzima de ramificação, a enzima ramificadora, né, que então vai gerar essas ligações do tipo alfa-1,6 e possibilitar esse crescimento em ramos da estrutura da molécula do glicogênio. Ok? Bom, e como que então vai ser regulado este processo? Né? Como que nós vamos regular o processo de construção da molécula de glicogênio? Né? Então, a glicogênese ela vai ser regulada pela enzima glicogênio sintase. Então, a enzima glicogênio sintase, que é a enzima que vai promover a entrada, né, das moléculas de glicose, né, sucessivas entradas de glicose a fim de alongar, de crescer a estrutura da molécula do glicogênio, ela vai trabalhar sendo regulada por, especialmente, né, por necessidade de reservar glicose, né? Então, ela vai trabalhar quando os índices glicêmicos, né, estiverem aumentados, né? Então, se os índices glicêmicos estiverem aumentados, esta enzima vai trabalhar, né? Então, para que esta enzima trabalhe, né, nós vamos ter, né, a regulação da glicogênio sintase, né, feita, né, pela medida da velocidade da via. Né? Então, precisamos guardar mais glicose. Por quê? Porque o índice glicêmico está alto. Ou vamos guardar menos glicose porque agora o nosso índice glicêmico está baixo. Então, nós vamos regular via, né, essas demandas aí que nós temos no nosso organismo. Porém, para que isso aconteça, né, nós vamos então precisar trabalhar em cima da estrutura da glicogênio sintase. Então, a glicogênio sintase, ela é uma enzima que quando nós fosforilamos ela vai ficar inativa. E quando acontece a desfosforilação dela, tira-se os fosfatos dela, ela vai ficar na sua forma ativa. Então, ela vai entender estar inibida ou estar ativada pelo grau de fosforilação. Tá? Então, nós vamos ter esta enzima, né, sendo fosforilada para ficar na forma inativa. Então, a inativação se dá por fosforilação. Então, nós vamos ter enzimas
que vão trabalhar para fosforilar a glicogênio sintase. Tá? Então, existem várias enzimas, né? Hoje sabe-se que existem várias enzimas, mas nós vamos destacar aqui, né, mais propriamente, 3 enzimas que vão trabalhar neste processo, tá? Tanto de fosforilação quanto de desfosforilação. Então, nós temos aqui a glicogênio sintase quinase, que é a GSK3. Nós temos também a fosforilase quinase, né, que vai ser uma enzima importante também neste processo. Hein? E então, o que vai acontecer? Quando nós temos, né, a necessidade de inibir uma via de produção de glicogênio, nós vamos ter a fosforilação da glicogênio sintase. A glicogênio sintase tende a resistir a essa inibição, né, por meio dessa fosforilação, então não basta apenas uma fosforilação, por isso nós temos várias enzimas que vão trabalhar neste processo. Tá? Então, ela é fosforilada em vários sítios, né, para que então ela permaneça inibida aí durante um tempo. Né? Claro que é temporário, no segundo momento, quando a condição muda, a gente desfosforila e volta à atividade a enzima. Então, para inibi-la, tanto a fosforilase quinase quanto a GSK3, que é a glicogênio sintase quinase, vão, por meio de transferência de grupo fosfato, né, aí, ó, retirado do ATP, vão fosforilar esta molécula, né? Então, fosforilar a molécula da enzima aqui. Então, essa enzima vai estar ativada, vai estar fazendo o seu trabalho, né, de síntese de glicogênio, e quando a gente quer parar o trabalho dela, nós vamos, então, fosforilar esta estrutura. E aí, então, nós vamos, né, fosforilando a molécula, jogá-la para um estado de inatividade. Então, ela estará inativa. Só que este processo de inativar a glicogênio sintase vai se dar em que momento? No momento em que a gente está com a glicemia normal, tendendo a um estado hipoglicêmico, aonde nós não temos o porquê estar guardando glicose, sendo que não estamos em abundância, né? Então, essa enzima, ela precisa trabalhar quando há abundância de glicose, né? Então, quem sinaliza a abundância de molécula de glicose? A insulina. Então, a insulina, ela vai falar, olha, tem bastante glicose agora no nosso organismo, podemos guardar essa glicose, podemos fazer estoque dessa glicose. Então, nós vamos, né, ativar a molécula de glicogênio sintase no momento em que estivermos com bastante glicose. Só que tem momentos que a gente não está com bastante glicose, tem momentos que estamos em jejum prolongado. E aí não vai ser útil ficar construindo glicogênio, até porque nós vamos estar num outro momento, a gente vai estar precisando quebrar o glicogênio e não de colocar esse glicogênio em construção. Então, nós temos que regular este processo. Tá? Então, por isso, nós vamos ter aí a presença destas enzimas, que são enzimas que vão fosforilar ou desfosforilar, depende aí, então do estado, se eu preciso inibir ou ativar esta enzima. E aí, então, nós temos, né, estas enzimas. Então, estas enzimas, né, vão ser ativadas ou desativadas, dependendo do processo. Então, o que nós vamos ter? A insulina, ela vai inibir a glicogênio sintase quinase e vai inibir também a fosforilase quinase. Por que ela inibe? Ela inibe porque eu não quero que fosfolile, eu não quero inativar a glicogênio sintase. Porque o que a insulina significa? A insulina significa que estamos num estado hiperglicêmico. Então, se a gente está num estado hiperglicêmico,
a sintase precisa trabalhar, a gente precisa pegar a glicose excedente e guardar na forma de glicogênio. Então, por isso que a insulina, ela vai inibir as enzimas que fosforilam a glicogênio sintase, ou seja, não deixar a glicogênio sintase entrar no estado inativado. Por quê? Porque eu preciso que agora ela esteja ativada, porque ela vai trabalhar agora. Agora tem trabalho para ela. E em contrapartida, a insulina também vai dar o comando, né, de ativar. Então, esse quadradinho, esse de retângulozinho verde, tá? É a ativação. E quando a gente tem esse xizinho aqui vermelho, é inativação, tá? Inibição. Então, ela inibe as enzimas que fosforilam a glicogênio sintase, para que então a glicogênio sintase não seja inativada, para que ela fique ativa. E a insulina também vai ativar a enzima que se chama fosfoproteína fosfatase. O que essa fosfoproteína fosfatase faz? Ela pega a glicogênio sintase e tira os fosfatos da glicogênio sintase. E aí, quando a glicogênio sintase é desfosforilada, ela volta ao seu estado ativo. Então, a insulina inibe as enzimas que trabalham para inativar a glicogênio sintase e ativa a enzima que trabalha para ativar as enzimas glicogênio sintase que estejam inativas. Como faz isso? Tirando esses grupos fosfato. Tá? Então, a fosfoproteína fosfatase retira os grupos fosfato, voltando essa glicogênio sintase do estado inativo para o estado ativo. E aí ela pode continuar trabalhando. Sim? Uma outra coisa, né, que nós vamos ter importante, né, é que o glucagon e a epinefrina são os hormônios que vão mandar quebrar o glicogênio para que a gente possa usar a glicose. Então, eles vão ser inibidores da enzima que ativa a glicogênio sintase. Por quê? Porque quando o glucagon e a epinefrina estão presentes, o que significa para o nosso organismo? Significa, a nossa demanda energética está alta e o nível de glicose está baixo. Então, solta a glicose que estava guardada aí, né? Então, se eu vou soltar a glicose que está guardada, se eu vou quebrar o glicogênio de reserva, eu não vou trabalhar para reservar neste momento. Seria um ciclo fútil, né? Constrói, quebra, constrói, quebra, constrói, quebra ao mesmo tempo. Então, isso não faz sentido. Então, quando a gente está com hormônio, que são hormônios hiperglicemiantes, ou seja, que são os hormônios que vão mandar quebrar o glicogênio para botar a glicose no sangue, quando eles aparecem, eles inibem a fosfoproteína fosfatase. Por quê? Porque eles vão falar, agora não é para a gente ficar pegando glicogênio sintase e ativando, é para deixar ela desativada, é para deixar ela guardadinha. No momento que a gente precisar, aí vai mudar a condição hormonal, né? Então, quando entrar a glicose no nosso sangue de novo, quando a gente comer novamente e elevar a glicemia, quem que vai aumentar o índice? Vai aumentar o índice de insulina. Então, a hora que a insulina se apresentar, né, elevar a sua concentração no nosso sangue, isso vai significar que entrou mais glicose. E aí, por consequência, a gente vai lá e ativa a fosfoproteína fosfatase, que pega a enzima glicogênio sintase que está inativada pelos fosfatos, né, e tira esses fosfatos, desfosforila ela, fazendo, né, os fosfatos saem aqui, fazendo com que ela volte ao estado ativo, que é o estado de glicogênio sintase. Outros fatores, né, que vão influenciar é a alta concentração de glicose, né, de glicose 6-fosfato e de glicose, também são estimuladores da fosfoproteína fosfatase para que a glicogênio sintase seja, né, retirada do estado inativo, colocado no estado ativo, porque a concentração de glicose se elevou, ok?
E aí, né, uma outra atividade que nós temos importante lá no músculo, né, quando os índices de cálcio aumenta. Quando o índice de cálcio aumenta, o que significa no músculo? Significa que a atividade muscular está intensa, né? A atividade muscular está intensa porque nós estamos fazendo muita contração muscular, né? E para a contração muscular a gente precisa de cálcio. Então, o excesso de cálcio, ele vai também fazer o quê? Ele vai significar que nós estamos gastando energia, né? Porque está tendo contração muscular, então está tendo contração muscular, eu vou precisar de energia, né? Então, alta concentração de cálcio no músculo inibe a fosforilase quinase de forma a deixar, né, a glicogênio sintase inibida. Por quê? Porque se eu estou precisando de uma demanda, estou fazendo uma demanda energética maior, eu não estou no momento de construir glicogênio, eu estou gastando energia, então eu estou no momento de quebrar glicogênio e não de construir. Então, quando a concentração de cálcio no músculo se eleva, a gente inibe a fosforilase quinase estimula a fosforilase quinase de forma que ela vai inibir a glicogênio sintase. Por quê? Porque agora eu estou gastando energia, não estou construindo molécula de reserva. Tá? Então, este é um papel importante aí, né? Então, a gente inibe a glicogênio sintase na alta concentração de cálcio, porque isso indica que o trabalho muscular, né, está intenso, estou tendo bastante contração muscular, a demanda energética está alta, ok? Bom, então sobre a biossíntese, né, construção, a síntese do glicogênio, ou chamada também de glicogênese, é isso que nós temos, né, para comentar. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito da glicogenólise, da quebra do glicogênio. Então, até a próxima!